Bom dia aqui de Londres. São exatamente 20 para as 11 da manhã. Temos um dia de sol, não dá para ver por aqui porque o sol nasce do lado de lá. Ele só cobre o fundo da casa. Eu nunca tenho sol na frente da minha casa. Porque o sol aqui, ele nunca vai para o meio do céu. Ele sempre está do, do lado do sul. Ele nunca vem para cima, nunca. Não é trópico aqui, né, gente? A gente não está no meio dos trópicos. Então, o sol sempre fica do lado do sul, ele nunca vem para o meio do céu. Então, a gente nunca tem sol aqui na frente da casa. Eu estava até pensando mas não tem como, porque eu vi num desses países lá de cima, do sul mesmo, da Europa, lá em cima, tem uma cidade lá que não tem sol na cidade, sabe? O sol não vem na cidade porque ela é num vale e as montanhas não deixam o sol chegar na cidade. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram espelhos em volta nas montanhas para refletir o sol lá embaixo. Eu estava pensando, acho que eu vou. Mas aqui não tem jeito, porque não é tão alto, né? Eu não vou vontade, só se eu tivesse uma árvore bem altona mesmo, porque o pé de figo que eu tenho na frente, o pé de figo não é uma árvore, é um arbusto, né? Ele não cresce muito. Eu ia colocar um espelhão bem grande lá só para descer o sol aqui para frente da minha casa. Mas não tem. Então, por isso que vocês não estão vendo aqui, não está tão claro aqui, mas é porque o sol fica do outro lado. Fazer o quê, né, gente? A gente não mora nos trópicos, né? A gente tem que se adaptar. Então, estamos aqui hoje no capítulo 42 do livro de Gênesis. Estamos caminhando. Nós passamos pela experiência de José já, né? E José já se tornou o rei do Egito e a coisa já está acontecendo. Já passou os 7 anos de fartura e já entramos nos 7 anos de fome, que José predisse, né, pelo sonho de Faraó. E José já está comprando, gente, toda a riqueza do Egito em troca de comida. Por quê? Ele fez celeiros apropriados, tá? José, nos 7 anos de fartura, ele construiu celeiros nas cidades, cada cidade tinha o seu próprio celeiro, e ele fez um celeiro baseado no conhecimento que ele tinha de armazenamento, porque lembra que a família dele morava no deserto. Então, eles tinham que, durante o período de chuva, eles tinham que plantar e armazenar para o período de seca, que era muito longo. Até hoje, lá em Israel, não chove muito. É um período de chuva que dura o quê? 1, 2 meses só, gente. Então, José, ele tinha o conhecimento de vida de como armazenar água e comida. Então, ele usou esse conhecimento e armazenou água e comida. Tá? Ele não só armazenou comida. Bom, aí você pensa, o que sabe que ele armazenou trigo? Porque o trigo é que fazia o pão. Né? Então, quando a seca começou, nos primeiros anos não tiveram problema, mas aí do terceiro ano em diante, que não tinha mais chuva de jeito nenhum, não tinha mais umidade de jeito nenhum, não tinha o que plantar, não tinha como plantar, aí o povo começou a vir a José, a Faraó, para pedir. O Faraó disse, vai para José. Eu não sei nada disso, quem tá administrando essas coisas é José. E foi o povo para José. E no começo eles tinham dinheiro assim, né, gente? Porque lá naquela época era mais em termos de troca. Então, no começo, eles tinham possibilidade de ir trocando o que tinham em troca de comida. Tanto tinha o tipo de dinheiro que eles tinham, que era baseado em ouro, baseado em prata, né?
Então, no começo foi assim, aí depois eles não tinham mais, aí começaram a comprar comida com todos os tesouros que eles tinham, toda a prata, todo o ouro, todo artefato que valia muito, né? E aí José foi armazenando isso. Aí no lugar de armazenar a comida, ele começou a armazenar a riqueza, né? E ele fez com que o Egito ficasse muito poderoso, muito rico em termos de possessão de ouro, de prata, de bens, né? De pedras preciosas e tudo. E no final eles começaram a vender também as propriedades. E aí o Estado passou a ter todas as casas, todas as fazendas, todos os terrenos, tudo passou a ser do Estado egípcio, pela mão de José. Essa semana saiu por aí, né, na mídia aqui, nos achados arqueológicos, que duas coisas que aconteceu esses últimos dias agora. Descobriram que na base da pirâmide tem uns 600 metros abaixo, tem cilindros que descem para uns cômodos que tem depois desses 600 e tantos metros abaixo do solo, abaixo daquela parte onde já tem, porque as pirâmides têm a parte de cima, aí embaixo das pirâmides tem as cavernas, não, como é que eles chamam, gente? Tem um nome, né? Eles chamam aquele pedaço que fica ali onde tem o lugar onde eles colocavam os mortos, tem as salas, né? São tipos de salas que tem ali embaixo, já no subsolo. E abaixo dessas salas, no subsolo, tem esses cilindros que descem, eu acho que são uns 12 cilindros, gente, que descem para uma outra sala que está embaixo desse cilindro. Não tem nem como saber o que tem dentro desse cilindro. Aí eu estava comentando com a minha filha Ana, vai que é um dos esconderijos, porque a história diz que José escondeu todo esse tesouro que ele pegou dos povos que viu, porque não foi só os egípcios, gente. Nós vamos ver aqui, até Jacó também mandou tesouros, né, para comprar comida. Todos os povos daquela época vieram para José. Então ele pegou ouro, prata, pedras preciosas, tesouros, gente, de toda aquela redondeza ali. África, a Ásia, ali aquela parte em cima da Europa, tá? Como é a Turquia, como é aqueles países que estão ali em cima. Então ele pegou toda aquela área que era habitada, todo mundo veio para o Egito para comprar comida. Então, ele pegou, gente, era muita coisa, tanto que ele dividiu em 3 lugares diferentes. E eu falei para Ana, minha filha, vai que um dos lugares que José fez foi quando estava construindo as pirâmides, ele colocou lá dentro, vai saber. Ai, não tem nem como, gente, porque a gente ainda não tem tecnologia para descer tão baixo lá embaixo, sabe? Primeiro que tinha que quebrar a parte do subsolo ali para pegar as entradas desses funis, né? É assim, são funis, é como se fosse esse negócio que coloca para água, sabe? É como se fosse manilha, né? Aquelas manilhas bem grandonas. Em volta dessas manilhas tem um caracol que vai descendo até lá embaixo. Eles não sabem o que é esse caracol que desce nas manilhas e nem que tipo de material que usou para fazer essas manilhas. Não tem, eles só viram nas fotos que tiraram nos X-ray, né, X-ray, porque eles tiram foto, né, do solo e aí vai descobrir o que tem embaixo do solo. É como se fosse escanear. Eles escanearam e viram isso, mas não tem como saber que material que é ainda, porque a gente não tem tecnologia para isso. Vai que é justamente isso, gente. A gente vai saber, vocês que vão ficar aqui na Terra até possivelmente 2100, vocês vão, por certo, descobrir o que tem lá embaixo, mas para a minha geração ainda não vai ser.
Infelizmente ainda não vai ter, não vou saber se os tesouros do Egito ainda estão lá. Agora você imagina, gente, se descobre um negócio desse. O tanto de ouro, o tanto de prata, o tanto de pedras preciosas, de joias. Nossa, vai quebrar o mercado. Vai quebrar o mercado. Mas vamos lá. Os irmãos de José descem ao Egito. Tá vendo? Vieram lá da Mesopotâmia, desceram para o Egito. Lá da Galileia, né, e desceram para o Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por certo passou os mercadores por lá, fala, lá no Egito tem comida, gente. Lá eles têm muita comida e estão vendendo. Jacó ouviu dizer que lá no Egito tinha comida. Aí ele falou para os seus filhos, disse a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Gente, já devia estar uns 3, 4 anos de seca, tá? A fome já estava batendo. Não foi logo no começo, não, gente, da seca, não. Foi depois que todo o alimento que eles tinham armazenado, acabou. Disse mais, tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. Gente, eu tenho que falar uma série de coisas aqui. Eu não sei, esse vídeo vai ficar grande, porque tem tanta informação nesse pedaço. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Aí, no caminho, eles começaram a matutar. Gente, eles sabiam que tinham vendido o irmão dele para ir para o Egito. Aí eles decidiram entre eles de que eles iam procurar José no Egito, que eles já tinham se arrependido, né? Então eles resolveram, quando nós chegarmos lá, nós não vamos entrar todo mundo por uma porta só. Eles dividiram os 10, eles dividiram em 4. Vamos entrar pelas coisas e vamos perguntar, vamos descobrir, vamos tentar fazer uma. Como é que chama isso? Inquiry. Vamos tentar descobrir, né? Vamos fazer um tipo de. Como espião, né? Vamos descobrir aonde é que está o José. Vamos descobrir aonde é que está o José. Então, eles entraram por 4 direções diferentes. Por isso que quando José falou para eles que eles eram espiões, José sabia exatamente o que tinha que passar na cabeça deles. Tá? Porque José sabia que eles sabiam que tinha sido vendido. E eles estavam no Egito. E o que José pensou? Eles vão tentar me achar. Por isso que José falou, vocês são espiões. Nós vamos chegar lá. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal. Quer dizer, eles não foram só os 10, foram com mais gente de Canaã também que desceu para comprar comida. Fizeram uma caravana grande e vamos descer. Só quando eles chegaram lá, eles fizeram isso. Eles se dividiram em 4 em 4 turmas, né? Eles dividiram assim, 3, 3, 2, 2, né? E entraram por portas diferentes para tentar descobrir onde estava José. E marcaram um lugar para encontrar lá, né, onde tinha comida. Ora, José era o governador da terra, e era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Todo mundo que tinha de comprar tinha de vir para ele. Porque ele não confiava. Porque eles iam dar dinheiro para a pessoa. Então, era José que recebia a fortuna. Ele não confiava nos egípcios. Ele que recebia e ele que guardava, tá? Ele não é... Ele pegava e determinava quanto para cada um, né? Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com a face na terra. Então, eles chegaram, procuraram, olha, eles passaram uns 3, 4 dias procurando antes de chegar a encontrar José. Tá? Eles estavam tentando descobrir onde estava José.
Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles e falou-lhes asperamente perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. José sabia o que esse senhor pensava. José sabia a índole dos irmãos. Ele falou assim: eles fizeram isso. E por certo, ele também, quando ele viu que eram os irmãos, ele mandou, né, dar por onde que eles entraram. Ele descobriu, claro. Por isso que ele falou: vocês são espiões, porque realmente eles estavam espiando para tentar descobrir onde estava José. Pensou que ele era um escravo e que ele estava no meio dos escravos, né? Responderam: não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, mas não são espias. Disse-lhes ele: não, viestes para ver a nudez da terra. Eita, José. Mas eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai e um já não existe. Porque eles não descobriram José. Eles pensaram que José morreu. Nesse período, ele não resistiu e morreu. Eles desistiram de achar José. José estava na frente deles. Disse-lhe José: é como já vos disse, sois espiões. Sois espias. E nisso sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. José queria dar uma lição neles. Eles eram homens muito grandes, gente. Eles não eram homens pequenininhos, não. José era o menor deles, mas acabou que cresceu muito quando ele estava no Egito. Comida boa, né? Cresceu. E como ele estava vestido como egípcio, cabeça rapada e tudo, eles não reconheceram José. Também José saiu com 16 anos, né, gente? Aí agora ele tinha o quê? Uns 30 e tantos, quase 40 anos. Então não tinha nada a ver com aquele menino, né? Versículo 16. Envia um dentre vós que traga vosso irmão. O restante de vós ficará preso. E vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizeis, se não pela vida de Faraó, vós sois espias. Eles andaram espiando mesmo, não foi? Tentando achar o José, então, ficar lá 3 dias pela terra espiando. E ele ficou sabendo disso, então falou: vocês vieram aqui espiar, né? E eles sabiam que eles tinham espiado. Mas eles não podiam falar para aquele homem o que eles tinham feito, né? Talvez se eles tivessem falado, contado a verdade, talvez José nem tivesse feito o que ele fez. Mas como eles não contaram, eles não tiveram a coragem de contar. Por que eles estavam espiando a terra? Aí José tinha que dar uma lição neles mesmo. E colocou versículo 17, e colocou a todos eles na prisão por 3 dias. Ficaram 3 dias espiando, mais 3 dias na prisão. José sabia quantos dias eles tinham, quando que eles tinham chegado, quantos dias eles ficaram andando pela terra procurando por José. E os 3 dias eles ficaram na prisão. Ao 3º dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, pois eu temo a Deus. Isso, gente, você imagina a cabeça de José como ficou. Ele não deve ter conseguido dormir, pensando: como é que eu vou fazer agora? Não só deixá-los assim, fazer o que ele estava já fazendo, né? Mas como é que ele ia
poder fazer para se revelar depois. O que ele ia fazer? Ele ia deixar os irmãos irem embora? Ou ele ia, o que ele ia fazer? Isso tudo deve ter passado nesses 3 dias na cabeça de José. José deve ter dado um trabalho para a mulher dele, né? Ai. Ao terceiro dia, disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, vós outros ides, levai cereal para a fome de vossas casas. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que sejam verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, mas nós não o atendemos. É por isso que vem sobre nós essa angústia. Gente, eles falavam entre eles e José entendia tudo. Eles se discutiam entre eles e José entendia tudo. Ele falava a língua, né? Respondeu-lhes Rúben: Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não me quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E José ouvindo. Eles não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Tá vendo como que José era esperto? Ele falava a língua, gente, José falava mais de 40 línguas. Todos os dialetos daquela região, cada tribo, gente, falava um dialeto. Era bem parecido um com o outro, era como se fosse espanhol, português, italiano e francês, tá? Porque essas 4 línguas, português, espanhol, italiano e francês, eles têm quase que a mesma origem, né? Não, eles têm a mesma origem, né? Que é latino. E José, e naquela época era parecido assim. Muitas regiões falavam as línguas bem parecidas umas com as outras. Tinham coisas que eram as palavras que pareciam muito. Então, para José era fácil, porque ele era muito inteligente. Mas eles não sabiam eu pensava que José só falava egípcio, porque José conversou com eles em egípcio, e tinha um intérprete. Por certo, o intérprete pensava assim: por que ele está fazendo isso, né? Porque o intérprete também sabia que José falava. Ai, meu Deus. José era esperto, gente. Ele realmente não queria se deixar reconhecer. Retirando-se deles, chorou. Por isso que eu falei para vocês, esses 3 dias para José deve ter sido muito difícil. Muito difícil. Ele deve ter pedido ao Altíssimo, né, ao Eterno, sabedoria para lidar com a situação. Ele tinha tido o sonho de todos eles se dobrando, mas ele não tinha tido o sonho de como é que faria depois, né? Depois voltou a eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Porque Simeão era o que tinha dito: vão vender, vão matar. Simeão tinha sido aquele que falou assim: vão matar esse menino. Ele que fez a rebelião contra José. Foi ele que José deixou na prisão. Simeão tinha que aprender uma lição ali. Ordenou José que eles enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro. E cada um no seu saco eles dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Olha o que José fez com eles. José realmente queria puni-los, mas de uma forma que eles nem desconfiassem. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Agora você imagina esse caminho de volta. Vocês imaginam a discussão deles uns com os outros.
Era como se estivessem levando a morte na alma, gente. Outra lição bem dada. Abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. Então disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração. E tremendo entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias na terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de o mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje em casa do nosso pai, na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem e o Senhor da terra: nisso conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos, tomai o cereal para a fome da vossa casa e parti. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu saiba que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Olha, José não deixou nem que eles negociassem na terra. Despejando eles os sacos, eis que a trouxinha de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram as trouxinhas de dinheiro, temeram. Então Jacó, seu pai, lhes disse: tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui. E agora, a vez de levar a Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Tadinho de Jacó, né? Já pensou os filhos de Simeão, a esposa de Simeão, quando viu que o marido não chegou? É. Versículo 37. Mas Rúben disse a seu pai: mata aos meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o nas minhas mãos e tornarei a trazê-lo. E ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco. O seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre na viagem que ireis fazer, fareis descer as minhas cãs com tristeza e sepultura. Aí terminou o capítulo 42. Gente, quando eles viram que o dinheiro tinha voltado, quando eles viram toda aquela situação, eles quiseram voltar imediatamente para buscar Simeão. Por certo, a tristeza da esposa, dos filhos de Simeão foi muito grande e eles, não, vamos voltar logo. Vamos voltar logo, a gente traz mais comida e a gente nunca mais volta no Egito. Vamos lá, leva o menino, né, o Benjamim, e nós trazemos mais comida para. E até lá, se Deus quiser, vai chover, e aí a gente fica com. E nunca mais a gente volta para o Egito. Gente, o desejo deles era ir lá buscar Simeão, mais mantimento, e pronto, esqueceu o Egito. Nunca mais voltar para aquele lugar. Porém, o Eterno tinha outros planos para Jacó. Porque a família de Jacó ainda tinha muito que aprender. Gente, nós não podemos nunca esquecer que Abraão era cananeu, o DNA dos filhos de Jacó é o mesmo DNA daquele povo lá de cima. E precisa, eu vou falar no presente, até hoje, precisa ser apurado, precisa ser purificado. É um povo muito ruim, gente, de uma índole muito má. E essas
essa forma do Eterno trabalhar, tirando Israel do território, daquela área, para que eles aprendam a ser mais maleáveis, mais humanos, menos presos só, menos agressivos, foi o que o Eterno fez até hoje. Por que vocês acham que houve a diáspora? Porque na Europa e na América, eles aprenderam a ser mais maleáveis, menos agressivos, menos egoístas. Apesar de pensarmos que a Europa é muito egoísta, que a América, né, que ainda tem egoísmo demais, mas são menos. Se você vê o que está acontecendo hoje, lá naquela área, você viu o que aconteceu na Turquia essa semana? Gente, a maldade deles é tanta. Ontem eu fiquei impressionada, mas eu fiquei assim, chocada. A palavra certa é isso, eu fiquei chocada de como é que eles são uns com os outros. Gente, eu vi, porque está tendo aquelas manifestações lá, né? O povo está indo para a rua com raiva do governo. Aí os soldados, assim, 3, 4 soldados com cacete na mão, numa pessoa só. Uma pessoa só. Mulheres, eles estavam batendo nas mulheres, sabe? Assim, 3, 4 homens em cima de uma mulher, cacetando ela. O tanto de gente morta na rua. Gente, é um absurdo o que está acontecendo na Turquia. Então, aquele povo ali, aquele povo que mora ali, o povo do Irã é muito mau. Não é, vocês veem todo dia o que acontece. Abraão foi tirado desse povo. Então, o Senhor tem que purificar. E não tem outro jeito de purificar senão misturando eles com gente menos agressiva. Pessoas menos agressivas. Com um DNA mais leve. E é isso que acontece com Israel. Por que o Israel é o único país lá naquela área que ainda tem democracia ali, que você ainda pode falar, que você ainda pode ser, você pode escolher o que você quer, a religião que você quer, ou o sexo que você quer usar, eles não têm problema com isso. Mas vai fazer isso num país árabe para você ver. Você é morta, jogada do prédio, eles fazem tocada a fogo, mutilada, eles fazem escambau com essas pessoas. Quando o Senhor tem um propósito, ele leva para a casa do oleiro. Ele leva para a casa do oleiro. Jeremias desce. Vai lá para o oleiro e vê o que eu faço com o vaso, Jeremias. Jeremias foi. O vaso que o Eterno estava falando para Jeremias era Israel. E para fazer um vaso novo, ele tem que quebrar o vaso velho. E quebrar o vaso velho, quebrar aquele vaso que o oleiro está fazendo para que ele fique perfeito, dói. Porque o vaso que o Eterno estava falando ali é Israel. Somos nós também, a igreja, que tem que ser quebrada para que ela seja purificada, para que ela seja melhorada, para que esse DNA que a gente tem seja melhorado. Tudo que acontece conosco são lições que nós temos que aprender. É o oleiro trabalhando o barro. E o que acontece com Israel hoje é a mesma coisa. Por que vocês acham que teve o 8 de setembro, né, o ano passado, há 3 anos atrás, 2 anos atrás? Por quê? É um vaso na mão do oleiro. E o que está acontecendo hoje? É o vaso na mão do oleiro. Eu sei que é muito difícil a gente viver esse momento agora. No Brasil também. O Brasil está passando por uma quebra de vaso na mão do oleiro. Vamos aprender, gente. Vamos aprender. Vamos voltar ao pé do Eterno, pedir misericórdia. Essa noite eu dormi pedindo, Senhor, tem misericórdia.
Tem misericórdia da terra, tem misericórdia da Turquia, tem misericórdia da Rússia, tem misericórdia da Ucrânia, tem misericórdia da China, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da Síria, do Líbano, tem misericórdia de Israel. Eu comecei a orar, gente, porque não tem como, não tem. É a única coisa que nós podemos fazer é pedir a misericórdia do Eterno, para que Ele trabalhe, para que a gente consiga entender o que o Eterno está querendo nos ensinar. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, não queriam descer mais para o Egito. Mas o vaso na mão do oleiro, ele é quebrado. E mesmo não querendo nunca mais voltar ao Egito, eles tiveram que passar um tempo muito grande no Egito depois. E o sofrimento desse povo no Egito foi muito grande. Nós vamos estudar lá. Fiquem com Deus, esse vídeo ficou longo de novo, mas, gente, é momento de despertar para a palavra. Não é outra coisa, gente. Não adianta ir para essas igrejas e ficar lá que o Senhor é prosperidade, o Senhor dá isso, daquilo. Não é isso. Não é isso a mensagem do Eterno. A mensagem do Eterno é que você se coloque na mão dele, se torne um vaso para que você seja melhorado. Porque dinheiro fica aqui, riqueza fica aqui. A única coisa que não fica aqui é a sua alma, é o seu espírito. Aí vem aquela palavra, para que quer juntar os tesouros na terra? Vai juntar os tesouros no céu. Que é o conhecimento, que é a obediência, que é o amor próprio, o amor aos irmãos. É aquilo que Jesus disse. Gente, a gente não precisa de mais nada do que o sermão da montanha. O cristianismo, gente, é o sermão da montanha, o sermão do monte. Aquilo é cristianismo. Aquilo que faz a diferença entre o cristão e o islâmico, entre o cristão e o indiano, entre o cristão e qualquer outra religião. É o sermão do monte, é Jesus. Ele que faz a diferença. Então tá. Tchau, tchau.